Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo eu vou recontar provavelmente a história mais maluca da minha carreira, que é como eu criei um projeto aberto no GitHub chamado GitQL, e esse projeto alcançou mais de 5.000 estrelas lá no GitHub, o que quer dizer que ele chegou em mais de 5.000 pessoas no mundo inteiro. Depois ainda vou falar como que esse projeto me trouxe para a Europa, mas aí já são outros 500. A história começa alguns anos atrás, lá em 2013, 2014, quando eu tinha acabado de chegar em São Paulo para o meu primeiro cargo na capital de São Paulo, como programador júnior. Eu sempre tive o hábito de usar o GitHub como um lugar para absorver conhecimento, seguir pessoas, referências na área, olhar repositórios, de repente ver um repositório numa linguagem de programação que eu nunca programei, para aprender um pouco daquela linguagem, ou até mesmo ter ideias de brincadeiras de fim de semana, tipo, nossa, olha esse repositório, ele faz isso. E se eu fizesse algo parecido, mas em outra linguagem? E aí brincar com isso no fim de semana. Então eu sempre usei o GitHub como uma plataforma de ensino até. E naquela época não era diferente. O que eu fazia muito naquela época todo dia eu chegava no trabalho e eu abria uma página que existe até hoje no GitHub, que é a página de Trending, que é a página que lista os repositórios mais populares do momento. Eles são populares por alguns motivos, pode ser pelo número de estrelas que eles alcançaram num curto período de tempo, dá para você filtrar por linguagem de programação, enfim. Então eu sempre ia lá no começo do dia e olhava os repositórios. E aí, num certo dia desse meu trabalho, eu vi um repositório que ele era simplesmente genial. Ele era simples e genial. Ser simples não é fácil. E ele era simples, mas genial. Que era o TextQL, ou TextQL. O que era esse TextQL? Ele era basicamente um programa que você conseguia transformar um arquivo CSV, que é basicamente uma tabela, em um banco de dados. E aí você conseguia buscar dados nesse CSV através de uma linguagem de consulta, através de um SQL. Eu fiquei tão espantado com aquela ideia, porque ela era tão simples. Por que ninguém tinha feito isso antes? Por que eu não tinha pensado nisso antes? Eu sempre me pergunto isso, ou me perguntava pelo menos. E aí, beleza, lá olhei o projeto, acho que era feito em Python, não lembro mais. Mas aí, fechei a aba, eu deixei a aba lá aberta e fui trabalhar. E fiquei pensando naquilo, nossa, usar SQL para buscar dados em coisas, em arquivos, em fontes de dados que não é necessariamente um banco de dados. Isso é bem legal, Será que eu conseguiria aplicar isso em alguma outra coisa? Acho que não, deixa eu voltar aqui para minha tarefa. E aí quando eu fui voltar para minha tarefa, eu fui escrever um meu commit, um commit lá no Git. E aí eu escrevi git commit, não sei o que, e mandei lá para o GitHub. E aí me veio um estalo. Por que eu não fazia um projeto parecido, mas para o Git? Por que eu não poderia tratar o próprio Git ou as próprias mensagens do Git como entradas numa tabela de um banco de dados? Se eu ia fazer uma linguagem de consulta, basicamente um SQL, para trabalhar com Git, o nome veio de graça. Se o projeto lá daquela pessoa chamava TextQL, e até poderia ser CSVQL talvez, mas enfim, chamava TextQL, o meu ia chamar GitQL, uma Git Query Language, uma linguagem de consulta para o Git. E o nome era ótimo, porque era pequeno, era direto, não tinha muitas dúvidas. Então eu já tinha o nome, a ideia eu já tinha, e como que esse GitQL ia funcionar, Como eu acabei de dizer, era um programa que ia ler uma consulta. Então, por exemplo, select asterisco from commits where date é maior que uma data. Então, me dá todos os commits onde uma data é depois de, de 2020. E aí ele listaria todos os commits. É como se fosse um git log, mas com uma linguagem de consulta. Então já tinha mais ou menos a ideia na minha cabeça, já tinha um nome, e eu sabia como que eu ia desenvolver isso, porque na faculdade eu tive uma matéria muito especial e eu acho que disparado, essa é a matéria que eu mais gostei da faculdade inteira, bem no final do curso, que é uma matéria chamada Teoria dos Compiladores. Nessa matéria a gente aprende, a gente faz, a gente cria uma linguagem de programação do zero. E essa ideia do GitQL
o GitQL não é uma linguagem de programação, mas é uma linguagem de consulta. E o GitQL ele é mais um interpretador e não um compilador, que é o que a gente faz nessa matéria. Mas os conceitos eles se parecem muito. Basicamente, eu preciso criar um programa que vai ler a consulta e transformar essa linguagem, essa escrita, num conjunto de comandos para a máquina. Na teoria, tudo é muito simples, né? Tinha ideia, tinha nome, tinha tudo, mas e aí? Cadê o código, né? Show me the code. Era a parte que faltava. Faltava eu sentar a bunda na cadeira e programar. E eu fiz isso por uns 2, 3 meses. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu trabalhava as minhas 8 horas no trabalho, chegava em casa e ainda programava mais algumas horas por causa do GitQL. Eu até fiquei bem cansado no final do projeto, mas como vocês podem ver por esse vídeo, né, eu consegui terminar o projeto. Ah, e a propósito, qual linguagem eu usei naquela época, lá em 2014? Eu usei Go. Eu usei Go naquela época e foi a primeira vez que eu tive contato com a linguagem. Eu decidi usar Go porque eu tinha um chefe, tinha um CTO da empresa que eu era júnior, que era apaixonado por Go. Ele estava super apaixonado e era uma linguagem super nova naquela época. E aí eu queria manter uma boa relação com ele, eu queria participar do único projeto, do único repositório em Go que a gente tinha na empresa naquela época, mas eu não conseguia, então eu falei, vou criar o GitQL em Go. E aí eu já não vou sair desse projeto de mãos abanando. Eu vou, pelo menos, aprender um pouquinho de Go. Hoje, olhando para o código do GitQL, assim, eu tentei encaixar basicamente C em Go. Tem várias coisas que são muito características de código C. Esses dias eu removi uma função que chama aloca não sei o que. Quem usa a palavra alocar fora da comunidade C, C++, tipo, no meio do código? Mas enfim, esse não veio o caso. Eu, depois de 2, 3 meses de trabalho árduo, eu finalmente terminei o GitQL. E agora eu precisava pedir feedback para alguém, nem que fosse para o meu chefe, pedir feedback, né? Eu gastei tanta energia nesse projeto, eu precisava saber se alguém gostava da ideia, de repente podia me ajudar a tocar o projeto, alguma coisa do tipo. Eu sempre fui meio twitteiro, né? Por acaso, se você não me segue no Twitter, @filhodanuvem, me segue lá. E desde aquela época, né, o primeiro lugar que eu pensei onde que eu vou divulgar e pedir feedback para esse projeto foi no Twitter. Então eu fui lá e criei um tweet em inglês, com a grande ajuda do Google Tradutor, tinha vários erros naquele tweet, falando que era o meu primeiro projeto em Go, usei uma hashtag do Go para ver se chegava em mais gente, e que você podia usar uma linguagem de consulta, um SQL, para ver os logs do Git. E foi isso. Esse tweet recebeu, assim, a incrível marca de 1 like e 4 retweets. Ou seja, eu cheguei no máximo a 5 pessoas com aquilo ali. Na verdade, não que eu cheguei, porque as interações não quer dizer isso. Mas enfim, depois disso eu resolvi postar também num grupo de e-mail, um grupo de usuários de Go do Brasil. E aí já foi começando a chegar uma galera lá no projeto do GitHub. Porque eu recebi umas 20, 30 stars, né? Que é basicamente as curtidas do GitHub. Se você gosta de um projeto, você pode ir lá e meio que clicar na estrelinha dizendo que você apoia, que você gosta, ou que você quer guardar isso para você ver depois e coisas do tipo. Então, 30 estrelinhas para mim já era, cara, 30 pessoas gostaram disso daqui de alguma forma, ou estão me dando algum apoio. Se 30 pessoas gostaram, talvez 300 gostem, não sei, talvez tenha mais gente que queira ajudar, que queira participar do projeto. E aí eu tomei coragem, acho que hoje eu não teria essa coragem, mas eu tomei coragem de postar isso em fóruns globais de tecnologia. Eu saí da minha bolha ali, apesar de eu ter postado no Twitter em inglês, não chegou em ninguém, né? E aí eu resolvi postar em inglês no Reddit, no canal lá de Go, e no Hacker News, né, que é um fórum gigante assim, de tecnologia. Tem quase muita gente acompanha o Hacker News. E aí as coisas começaram a ficar assustadoras, digamos assim. Depois de postar nesses fóruns, o tempo foi passando e em alguns meses, em setembro de 2014, o projeto alcançou 700 stars.
que pra mim era incrível, absurdo, ainda é absurdo. Eu era um programador júnior, estava começando a minha carreira em São Paulo, eu mal tinha dinheiro, ganhava mal, eu não sabia Go, tipo, fiz um código, os primeiros códigos Go que eu fiz foram feitos para o GitQL, então tinha vários erros, mas mesmo assim eu tinha chegado em 700 pessoas no mundo inteiro que gostaram do projeto, começaram a interagir com o projeto de alguma forma. Aquilo era muito mágico para mim, aquilo era muito gratificante. E aí eu aprendi também uma coisa sobre a internet. Eu aprendi que às vezes pode ser um pouco perigoso essa coisa de internet, porque você perde o controle das coisas. Hoje a gente fala de cultura de cancelamento, mas naquela época não se falava muito nisso. Mas eu perdi o controle sobre o marketing, a divulgação do projeto. Se no começo eu estava postando nos fóruns para tentar pedir feedback e tal, chegou um momento que eu não sabia de onde aquelas pessoas estavam vindo. Tipo, o GitQL foi citado em podcasts em inglês, que eu nem conseguia entender inglês tão bem naquela época. E foi citado num podcast de Ruby. Várias pessoas no Twitter começavam a me marcar, falar coisas. O projeto chegou na China. Quando chegou na China, uma loucura, assim. Tipo, eu dormi um dia, no outro dia tinha várias notificações, assim, de Twitter. Sério, foi bem louco. Basicamente, eu perdi a noção de onde aquelas pessoas estavam vindo. Mas foi um projeto e uma história muito importante para mim, porque eu aprendi várias coisas sobre contribuir com projetos abertos e manter projetos abertos no GitHub, que eu vou falar um pouco sobre isso agora. As mesmas pessoas que curtiram o projeto são as pessoas que talvez tentaram rodar o projeto nas suas máquinas, rodar o GitQL. E aí foram começando a chegar várias issues, várias dúvidas e reportes de bugs, problemas sobre a aplicação lá no GitHub. E vários desses problemas eu não fazia a menor ideia de como resolver. Eu lembro de algumas issues relacionadas à arquitetura do computador. Por exemplo, eu tinha programado num Linux de 64 bits, mas as pessoas estavam rodando num Mac, rodando num Windows. Como que eu ia testar isso? Eu nem tinha um Mac na época, eu não tinha nem um computador para tentar testar o programa. Então foi assim, eu fiquei tipo, mano, o que eu vou fazer agora? Mas aí a magia da coisa do mundo aberto também se apresentou para mim. Porque ao mesmo tempo que eu não conseguia resolver aqueles problemas, outras pessoas apareciam naquelas discussões e mandavam correções elas mesmas. Foi incrível, foi lindo de ver aquilo acontecendo. Também aconteceram umas coisinhas engraçadinhas dentro dessa história, né? Eu tentei fazer uma piada, hoje eu nem vejo mais como piada, mas na época eu via. Eu tentei fazer uma piada lá na home do projeto, e eu fiz um vídeo mostrando como que você fazia as consultas com commits e tags, não sei o quê. E aí, um dos meus exemplos, eu usava um palavrão em inglês, que é a F-word, que é a que vocês estão vendo na tela aí. E aí, o que aconteceu? Um pai, não sei de onde que ele surgiu, mas ele abriu uma issue para mim, pedindo para eu tirar aquele exemplo do ar, porque ele era meio ofensivo de alguma forma, porque ele estava tentando, ele gostou muito do projeto e ele queria mostrar o projeto para o filho dele, que tinha 12, 13 anos, mas que ele não podia fazer isso por causa do teor daquela palavra. Eu fiquei meio... Tipo, essa palavra é tão ofensiva assim, porque qualquer vídeo que você vê na internet, via naquela época, qualquer filme com uma faixa etária um pouco maior, o seu filho vai esbarrar com essa palavra. Então eu não estou entendendo muito bem isso. Só que eu nem sabia muito bem como reagir, porque era a primeira vez que eu estava mantendo um projeto aberto. Eu não sabia como responder às pessoas. E aí eu demorei para responder, e o que aconteceu? Outras pessoas foram naquela discussão que ele começou e começaram a, dar suas opiniões. Não, tem que tirar mesmo. Nossa, que ridículo você. Isso se esconde numa caverna. Essa palavra não é ofensiva. Começou a ter uma polarização de pessoas por causa de uma brincadeira que eu fiz, talvez de mau gosto, no projeto. Foi assim, foi inusitado, pelo menos. Outra coisa que aconteceu, nem sei se é tão engraçado assim,
Mas eu tinha dito que eu postei lá no Hacker News, né, que é um fórum gigante de tecnologia. As pessoas começaram a discutir quão estúpida era a minha ideia. Por que no mundo precisaríamos de uma linguagem de consulta se o Gitlog já mostra todos os commits, por exemplo? E aí eu fiquei lá lendo aquela discussão, as pessoas me chamando de estúpido, que hoje eu entendo que stupid em inglês não tem a mesma carga de estúpido em português. Estúpido em português soa mais burro, e estúpido às vezes é uma coisa estúpida, uma coisa que é irrelevante. Mas naquela época eu fiquei meio chateado com isso. E aí foi isso, essas coisas foram acontecendo. Mas enfim, hoje eu dou gargalhada dessas coisas. 2 anos depois, em 2016, o projeto tinha suas 1000 estrelas. É importante falar aqui que essa coisa das estrelas no GitHub, ela pode ser vista como uma coisa meio de ego, né, de popularidade, mas era incrível para mim. Era um pouco sobre reconhecimento do meu trabalho. Poxa, eu era um iniciante, eu nem sabia Go e eu tinha chegado em 1000 pessoas. Mas eu estava com 1000 estrelas e do nada alguém pegou o link do GitQL de novo e postou no Hacker News de novo. Alguém que não tinha visto em 2014 fez isso em 2016. E aí foi uma loucura, porque em um dia eu saí de 1000 para 2000 e em uma semana eu cheguei em 4000 estrelas. Eu demorei 2 anos para ter 1000 estrelas e uma semana para quadriplicar o alcance do projeto nas pessoas. Foi simplesmente absurdo. Eu poderia terminar esse vídeo só dizendo o tanto que eu aprendi com esse projeto, e por isso que eu bato na tecla aqui de projetos de código aberto, porque eu aprendi a dar feedback, receber feedback, abrir pull requests, gerenciar expectativa das pessoas sobre o que é o projeto ou não, porque várias pessoas achavam, vamos fazer um projeto exportar PDF, mas isso não tem nada a ver. Como que eu lido com isso? Eu aprendi a ter uma comunicação não violenta na internet também, porque é importante para você pedir para as pessoas mudarem o código sem tentar ser muito ofensivo, ou dizer não de uma forma não tão ofensiva. Então, aprendi muita coisa, mas não foi só isso. No dia 17 de setembro de 2016, eu recebi um tweet em inglês, me marcaram num tweet, que era mais ou menos assim a mensagem. O GitQL é uma ideia realmente muito legal, Claudson. Você já considerou morar na Espanha? Pelo que eu posso ver, você se casaria muito bem com a equipe de tecnologia que nós temos aqui na minha empresa. Eu fiquei olhando aquilo e pensei, que? Eu estou sendo convidado para uma entrevista ou para trabalhar numa empresa por causa de um projeto aberto. Fiquei realmente chocado, achei que era pegadinha. Mas esse vídeo já está ficando um pouco grande e eu vou contar o resto dessa história nesse vídeo que está aqui do lado. Se ele já saiu, eu vou deixar ele aqui no lado. Eu espero vocês lá. Tchau!